Salve, salve galera, meu nome é Ivan Rocha e esse aqui é o canal Viagens e Vistos. No meu primeiro vídeo, quando eu estava comentando um pouquinho da minha experiência como viajante, eu mencionei que o meu local predileto no Brasil de viagem é Fernando de Noronha. Portanto, nada mais normal do que começar falando exatamente sobre esse lugar. Eu tive a oportunidade de visitar Fernando de Noronha em 2009 e em 2011. E o primeiro fato muito importante que vale a pena sabermos é: devido à grande variedade de espécies como tubarões, golfinhos e tartarugas marinhas e aves, Fernando de Noronha foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001. Além disso, ela foi eleita neste ano, pelo segundo ano consecutivo, a Baía do Sancho como a melhor praia do mundo. Isso foi uma eleição feita pelo site TripAdvisor, onde praias de vários países do mundo, como Cuba, Austrália, Estados Unidos, Porto Rico e Honduras, estavam concorrendo. E Fernando de Noronha, ou seja, uma praia brasileira, ficou com o posto de a melhor praia do mundo. Um grande atrativo para Fernando de Noronha eu diria que é a temperatura. A temperatura média anual em torno de 28 graus na ilha de Fernando de Noronha e o mar gira com uma temperatura média em torno de 25, 26 graus anualmente, ou seja, é uma ilha bem quente. Basicamente, em termos de estação, se divide em duas estações. A estação seca, que vai de setembro a março, onde realmente, como dica, eu recomendo levar protetor solar, usar chapéu, se hidratar, se proteger, porque o sol realmente é muito quente, é muito seco. E a outra estação é a estação chuvosa, que vai de abril até agosto, onde tem uma incidência maior de chuvas. Eu, felizmente, tive a oportunidade de conhecer a ilha nessas duas estações, na seca e na chuvosa, e um fato curioso durante a estação chuvosa é que, devido à grande chuva, se multiplicava bastante o número de sapos. Então, quando eu tinha que retornar para a pousada, eu tinha que ir abrindo o caminho ali no meio dos sapos, porque realmente aumentava a quantidade de sapos na ilha. Então, uma dica para você que vai com a sua esposa, foi o meu caso na época, tome cuidado aí onde realmente você vai se hospedar, porque o número de sapos se multiplica durante a época chuvosa. Então, uma recomendação é de repente ir na época mais seca. Falar um pouquinho agora das taxas, ou seja, a partir do momento que você decide para Noronha, em termos de taxas, o que você precisa saber? Fernando de Noronha atualmente consta com duas taxas. A primeira taxa é chamada Taxa de Preservação Ambiental, a TPA. É uma taxa obrigatória que tem que ser paga de acordo com o número de dias que você permanece na ilha. Ou seja, para um dia você paga R$ 51. Em torno de 7 dias você paga R$ 318. Isso é obrigatório. Antes de ir para Noronha, eu recomendo você já pagar essa taxa, tem como entrar no site, vou colocar o link logo aí embaixo na descrição. E realizar esse pagamento para quando chegar lá, quando você estiver no aeroporto em Fernando de Noronha, você já pegar a fila de quem já pagou essa taxa, ou seja, já salva aí um tempo bem grande em relação a todo o processo dessa viagem. A segunda taxa, que é importante também saber, que é uma taxa bem recente, graças a Deus eu não precisei pagar essa taxa, é a do Parque Nacional Marinho, chamada Parnamar. Essa não é uma taxa obrigatória, é uma taxa facultativa, pode ser paga com antecedência ou pode ser paga na ilha, e é uma taxa que simplesmente dá acesso aos melhores lugares da ilha, como a Baía do Sancho, que eu já mencionei, Baía dos Porcos, Praia do Atalaia, Praia do Sueste, a Praia do Leão. Então, simplesmente, se você não pagar essa taxa, você não vai conseguir ter acesso às trilhas, acesso aos mirantes, acesso às praias mais bonitas do Brasil e até mesmo a Praia do Sancho, que é a praia mais bonita do mundo. Tá ok? Em relação ao voo, deslocamento até lá, realmente Fernando de Noronha não é barato, os voos para lá, como a demanda é grande, são voos caros. Então, uma dica é pesquisar com antecedência, reservar com 6, 7 meses de antecedência, tentar usar milhas. Então, voar de milha sempre barateia todo esse processo. Sempre é uma escala obrigatória em Recife, ou seja, então, se você não conseguir um voo direto até Fernando de Noronha, tenta emitir milhas até Recife e de lá pagar usando a Trip ou usando a Gol, também compensa bastante.
Em termos de hospedagem, pelo que eu me lembro, o melhor lugar da ilha é a Vila dos Remédios. A Vila dos Remédios é como se fosse o centro de Fernando de Noronha, onde tem bons restaurantes, onde tem restaurantes de variados gostos e preços, onde tem também, passa o ponto de ônibus, que é o único ônibus que circula na ilha, em Fernando de Noronha, e também mercado, também um banco. Até onde eu me lembro também, na época que eu fui, contava somente com um banco real que fica na ilha, na Vila dos Remédios. Além disso, existem outros caixas eletrônicos, ou seja, a ilha aceita cartão de débito, cartão de crédito, mas considerando que você está numa ilha, é sempre bom levar um montante em espécie também, caso haja algum imprevisto. Alimentação. Alimentação, para variar também, é um pouco caro, não se compara com a alimentação no continente. Fernando de Noronha é uma ilha, não produz nada, tudo vem importado, então os custos também são repassados. Pelo que eu me lembro também, na época, um restaurante por quilo muito bom era chamado Restaurante Flamboyant, localizado na Vila dos Remédios. Creio que ainda seja uma boa pedida. Transporte. Transporte, Fernando de Noronha só tem uma linha de ônibus, um ônibus. Então, nas duas oportunidades que eu fui, eu utilizei o ônibus porque ele é relativamente barato, né? Ou a outra alternativa é alugar um bug. Alugar um bug é um preço diário, varia de R$150, dependendo da época, até R$500, então, ou seja, é um absurdo. Eu me lembro que quando eu estive lá, eu usava o ônibus, descia no ponto que eu precisava, então é importante também imprimir um mapa ou pegar um mapa lá, e andava pelas trilhas em direção aos lugares que eu queria ir. Às vezes passava algum bug, me dava uma carona e tá tudo certo. Mas realmente é um preço bem salgado se for colocar na ponta do lápis. Se for uma alternativa, se estiver indo de casal, então uma boa pedida é tentar achar um outro casal para dividir o custo do bug, que eu acredito que dê para carregar 4 pessoas aí no mesmo veículo. Vida noturna. Bom, Fernando de Noronha definitivamente não é um destino de viagem para balada, para diversão, para esse tipo de situação. Eu diria que Fernando de Noronha tem uma vida moderada, uma vida noturna moderada. Na época que eu creio ainda seja famoso, tem o Bar do Cachorro, que é onde toca um forró, um miracatu. Deve ter um outro bar também, mas nada muito grande, nada estilo Las Vegas ou Cancún ou coisas do tipo. Coisa bem modesta, coisa da ilha, onde o pessoal local, os estrangeiros, o pessoal se junta, toma uma cerveja, come alguma coisa e dança uma música. Então, eu diria que Fernando de Noronha é uma viagem mais para relaxar e descansar do que procurar grandes baladas e grandes diversões. Para fechar, o que eu classificaria de Fernando de Noronha é um lugar fantástico, formidável, vale a pena ir pelo menos uma vez. Existe uma variedade grande de coisas que você pode fazer, além de trilhas, além de conhecer as praias, mergulho lá é simplesmente sensacional. Foi o único lugar de todos que eu mergulhei até hoje que eu tive a oportunidade de mergulhar com golfinhos. Além disso, passeios de barco também para observar os golfinhos, passeio de trilha com bug, então tem lá alguns roteiros diversos, algumas empresas oferecem roteiros, né, dentro da ilha para conhecer as trilhas, as praias. E o IBAMA também vale a pena. Existe uma sede do IBAMA que diariamente tem alguma palestra, uma palestra gratuita, explicando um pouco mais sobre a ilha, explicando sobre muita coisa sobre o projeto Tamar, que é um projeto aí que cuida das tartarugas marinhas, da reprodução, né, da assistência à reprodução das tartarugas marinhas, não só em Fernando de Noronha, como em outros pontos do litoral brasileiro, então vale a pena. Uma palestra muito legal também, que era um lugar que infelizmente não é aberto à visitação, é só o pessoal realmente do IBAMA que tem acesso, que é o Atol das Rocas. Também vale muito a pena essa palestra, não sei se ainda passa, se o pessoal ainda está utilizando ela, mas vale muito a pena. Então, essa é a minha informação, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Se puder, curte aí, deixa um comentário, deixa um elogio e até a próxima viagem. Boa viagem, um abraço!